Bom, queridos, a paz do Senhor Jesus, bom estar com vocês aqui, mais uma noite para nós podermos glorificar o nome do Senhor, falar da palavra de Deus, falar hoje sobre integridade versus reputação. Vamos falar sobre esse tema hoje. O negócio parece que vai ficar pesado, meu amigo presbítero Paulo. Estamos em mais essa empreitada magnífica. Gente, muito bem-vindo a vocês que estão conosco aí, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Vamos juntos até 10 horas, hein? Juntos no Facebook, daqui a alguns instantes também no Instagram, estaremos juntos adorando ao Senhor através do conhecimento da palavra, dessa nossa discussão santa dentro da palavra para levar a verdade a corações que estão desejosos por ouvir a palavra do Senhor. Se prepare, já compartilhe a live, já prepare-se para interagir com a gente, mandar suas dúvidas, suas perguntas. É um prazer estar com vocês. Já dando a paz aqui, bem-vindo para o meu amigo presbítero Paulo. Paz, querido, mais uma noite abençoada, e nós vamos juntos glorificando o nome do Senhor. Paz, pastor, paz a todos vocês. Eu quero ver vocês lá aparecendo assim, ó, compartilhador, hein? Super fã, compartilhador. Pelo amor de Deus, vamos compartilhar. Gente, sem integridade não entra no céu. Se você quer entrar no céu, pegue todas as lives anteriores, assiste de novo, assiste várias vezes e continua acompanhando. Eu, você e todas as pessoas que querem ter um lugar junto com Cristo na eternidade, precisamos aqui neste mundo ser íntegro. Não adianta querer ser íntegro lá. Lá nós vamos ter corpo transformado. É aqui, a integridade é aqui. É aqui que é a prova de fogo. É verdade. Nós precisamos aprender que uma vida íntegra abre portas não só na terra, mas principalmente as portas do céu, e é isso que a gente precisa ter em mente ao falar desse tema de integridade. Se você tentar avaliar uma vida íntegra tendo por base a preocupação que o mundo atual tem com a integridade, você logicamente vai acreditar que a integridade não tem necessidade ou valor. Mas se você começar a compreender o quanto ela é importante para a sua relação com o céu e para a chegada diante do trono de Deus com alegria, com inteireza de coração diante da presença do Senhor, você compreenderá que um viver íntegro não é só preciso, é essencial e é necessário, não é, Paulão? É muito necessário. E durante as lives que nós já viemos trabalhando, nós viemos justamente falando que isso é importante, é necessário e interessante, pastor, que nós trabalhamos nas lives passadas, nós falamos que o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, ele é formado de hábitos. E infelizmente, aí falamos sobre o efeito manada, infelizmente nós tendemos a acompanhar a multidão, a fazer o que os outros estão fazendo. E estamos vivendo num mundo hoje onde as pessoas não têm preocupação nenhuma em sua integridade. Não há nenhuma preocupação com isso. Eles estão cada dia mais abertos em faltar integridade na vida deles. E nós precisamos tomar cuidado, porque nós aprendemos que esse efeito manada é algo biológico, está dentro de nós. Sim. Então, a tendência minha é querer acompanhar, achar que tudo é normal e querer imitar e fazer como as outras pessoas. E isso pode ser uma cilada muito grande. Monstruosa, não é, Paulo? Destruidora. É verdade. Bom, gente, então é sobre isso que a gente vai falar daqui a alguns minutos. Vamos começar a falar bastante sobre esse assunto, sobre esse tema. Então você já vá preparando sua pergunta, sua interatividade conosco. É muito importante, mande para cá dúvidas, perguntas, sugestão de temas para as nossas lives. Fique à vontade, terça e sexta nós temos live e você pode sugerir temas para que a gente possa aqui estar conversando, esclarecendo e junto com vocês crescendo no conhecimento do Senhor. Gente, já mandando a paz aqui, um abraço para essa galera que está com a gente aqui, a paz do Senhor para a irmã Arlete Fernandes, minha sogra, que você conhece bem, sua sogra, para a irmã Cláudia, o irmão Tiago, Deus abençoe vocês, queridos. Abraço aqui também para o irmão Jeremias, a irmã Márcia Cristina, Larissa, Lenilton, povo abençoado, para a irmã Rosinha, para o Cláudio, Deus abençoe a vida de vocês, para Suelen, Kevin,
Kevin, Deus abençoe. A paz para a irmã Ana Raquel, querida, Deus abençoe a ti e sua casa. A irmã Marli Mendonça, Deus abençoe. O Ezequiel, nosso showman aqui por trás das câmeras. Nosso Severino. A paz, nosso Severino. A paz para Sara, para a pastora Elizabeth, para o Samuel, que estão lá em casa participando já conosco. Deus abençoe Paulo vocês. Roberto, meu primão. A paz para Carla, Deus abençoe a nossa querida Carlinha também, para Léo, Deus abençoe vocês. Paz para Luiz e para Flávia, e ele já comentou aqui o meu visu. Você é abençoado. Ele deve ter conversado com o Vinícius já. Deve. Eu quis te acompanhar, Luiz. Eu achei bonitinho você com cabecinha raspada assim. Eu falei, vou fazer parceria. Lindo. Bitinho. Muito bonito. Incrível. Não tem como é que é. É resistência ao ar. Nada, rapaz, é uma maravilha. Só tem bênção aqui. Rapaz, para a irmã Flávia, para o presbítero Vinícius, para Laura, Rafael, todo o pessoal com a gente aí. Queridos, nós vamos começando nessa noite essa nossa empreitada de conhecimento e da palavra do Senhor. Daqui a pouquinho, olha, deixa eu olhar aqui a hora aqui, ó, são 8h06, 4 minutinhos para a gente começar a falar desse tema aqui. Então é o tempo que você tem para compartilhar aí. Estamos ao vivo, tanto no Face como no Instagram, @pr.andersonalmeida. Vai lá no perfil, se você está no Instagram aí, ou se você está no Face e prefere acompanhar pelo Instagram, pode acompanhar lá também, você com certeza será abençoadíssimo, ok? Paulão, nós estamos cada vez mais vivendo dias de extremos e cada vez menos equilíbrio. As pessoas estão muito extremistas e pouco equilibradas. Eu acho que nós hoje vamos chegar a esse ponto de equilíbrio quando a gente começar a entender essa diferença grandiosa entre integridade e reputação. As pessoas precisam equilibrar essas duas coisas. Elas precisam entender que uma boa reputação precisa ser fruto de uma vida de plena integridade, porque se não houver equilíbrio entre essas duas coisas, então nós realmente teremos problemas se vivermos apenas disso que chamamos de reputação. Então, hoje é um negócio para a gente refletir, pensar e aprender que uma coisa não pode viver ou sobreviver por muito tempo sem a outra. Com certeza. E isso está atrelado também, pastor, ao que nós falamos na semana passada sobre as credenciais, que a integridade não está baseada em credenciais, ela está amarrada nesse assunto. Sim. Porque, infelizmente, tem muita gente que acha e acompanha, e hoje as mídias sociais nos traz uma superficialidade muito grande do que realmente é a verdade. Verdade. Nós temos o ledo engano de achar que porque uma pessoa tem tantos Ks de seguidores, ela tem toda a razão, toda a verdade está sobre ela, que tudo que ela fala realmente pode ser algo que eu possa seguir cegamente, quando na verdade, infelizmente, numa grande parte, é ao contrário do que a gente está falando. É verdade, porque se nós avaliarmos somente credenciais, então nós vamos acabar valorizando a opinião, a percepção da vida e a forma de viver de muitas pessoas que conquistaram essas credenciais de fama, de conhecimento e uma falsa reputação de forma, eu vou chamar, no mínimo questionável. Então nós precisamos tomar muito cuidado. A gente antigamente falava que precisávamos conhecer alguém, comer 1 quilo de sal com ele, aí mudou para uma saca de sal, e o grande problema é que nós deixamos muitas vezes que essa ilusão tome conta da nossa prática de vida. Nós deixamos de seguir exemplos de caráter, de vida, de integridade de pessoas que nós conhecemos para valorizar a opinião de pessoas que nós nunca tivemos o prazer ou o desprazer de conviver, nem sequer por um dia, e acabamos seguindo aquela pessoa como um exemplo de vida. E quantas vezes nós estamos seguindo uma ilusão, apenas um personagem
personagem apenas uma farsa. Isso é algo que nós não podemos errar, gente, dentro dessa circunstância de vida que nós estamos, em que as redes sociais, as mídias sociais, essa forma de ligação que existe entre as pessoas está cada vez maior, sem ter um contato pessoal, sem ter um conhecimento da realidade da vida e dos princípios que regem a vida de determinadas pessoas. Nós comecemos, por favor, a voltar os nossos olhos para os reais exemplos íntegros que nós temos ao nosso redor, até mesmo porque, Paulo, a gente precisa entender claramente que às vezes nós estamos trocando o real pelo falso, o verdadeiro por aquilo que é simplesmente aparente. E isso nós fazemos com muita frequência. Infelizmente, nós fazemos com muita frequência. O interessante aqui, essa parte, pastor, que nós vamos trabalhar hoje, que vamos dar início hoje, e eu acredito que de repente nós iremos ficar nesse tópico hoje, mas vamos tentar avançar. Mas eu fiz questão de trazer daquele livro que o senhor me emprestou para ler. Sim, vamos lá. Liderar e Influenciar, do John Maxwell e do Jim Dornan. Vamos lá. Isso aí, a gente precisa do pastor Rodrigo para ajudar a gente. A gente não tem obrigação de falar inglês, a gente tem obrigação de falar português. Então eu achei tão fantástico, porque o tema do livro é Liderar e Influenciar. Mas ele pegou um capítulo do livro e falou sobre integridade. Sim. E essa parte de hoje eu trouxe quase que de forma íntegra de lá, porque eu achei que não podia pecar em faltar alguma coisa. Ele começa dizendo, pastor, que a reputação, ela é boa, mas ela deve ser um reflexo da integridade. Quando eu parei para pensar isso, eu falei, reflexo da integridade. Então, peraí, reflexo é algo que não é, ela está refletindo algo que está diante baseado dele. No real. Exato. Não é isso? Então, quer dizer, a minha reputação... Dizem até que o espelho não mente, né? Tem que ser o reflexo da minha integridade. Então, peraí, na realidade eu tenho que ser uma pessoa íntegra... Para que a minha reputação possa ter valor. Porque senão são só uma grande fumaça, uma grande imagem distorcida do que é uma pessoa real. Então a integridade é algo importantíssimo e eu e você precisamos tomar muito cuidado, porque quando nós trabalhamos em lives passadas, nós falamos o seguinte, que nós somos tendenciosos a acompanhar, a seguir pessoas, a imitar pessoas que são semelhantes a nós ou que tenham pensamentos parecidos com o nosso. Então, quando eu penso nisso, pastor, isso quem fala é neurociência. Sim. Então, quando eu penso nisso, eu fico imaginando, se eu estou olhando uma pessoa que não é íntegra e estou me agradando da sua fala e estou querendo copiar suas ações, eu estou num perigo tremendo, porque eu estou tendencioso a ser igual a ele. Isso reflete que o meu coração já está inclinado a uma busca daquele tipo de pessoa, daquele tipo de caráter, porque realmente eu já estou nessa tendência que você falou. Paulo, eu sei que, teoricamente, e trazendo uma descrição talvez mais ampla, a manipulação, a reputação possa ter um significado muito maior. Mas eu queria começar falando um pouquinho da prática do que é reputação, porque acredito que isso seja a forma mais simples das pessoas entenderem. Então, reputação basicamente é aquilo que as pessoas pensam ou a ideia que elas têm a nosso respeito, pelo que a gente apresenta ou vende para elas, e nem sempre isso tem a ver com a verdade do que nós somos. O senhor acabou de falar uma palavra que hoje é o que mais acontece, vende. Porque hoje as pessoas estão vendendo através de marketing uma imagem que muitas das vezes não é. O senhor falou aí há uns minutos atrás, falou que é necessário comer 1 quilo de sal. Até uns anos atrás eu imaginava que a comida tinha que ser só salgada. Sim. Mas não, comer 1 quilo de sal, eu parei para pensar, lá em casa 1 quilo de sal demora uns 2 ou 3 meses para acabar. Demora bastante, então você vai ter tempo suficiente
para conviver com tal pessoa dentro de casa e conviver com todas as circunstâncias que ela possa estar exposta. Momentos em que ela está feliz, momentos em que ela está triste, momento em que as coisas dão certo, momento em que as coisas dão errado, verdadeiramente ela. Momento em que elas não estão pressionadas e momentos em que elas estão completamente sob pressão, não só as suas ações, mas as suas reações diante das circunstâncias. Então você vai conseguir avaliar realmente quem é essa pessoa, não só convivendo com ela em momentos de ápice, mas também convivendo com ela em momentos onde tudo dá errado e que geralmente é onde o real caráter, a verdadeira pessoa se revela. Quando as coisas estão muito ruins, é que você realmente consegue perceber que tipo de pessoa é aquela com quem você está convivendo. Não é geralmente quando as coisas estão muito boas. Então, o tempo de convivência revela bastante sobre quem determinada pessoa é. E é aí que nós vamos ter a capacidade de compreender que nível de integridade, que nível de vida, quem é determinada pessoa. E se a gente não entender isso de cara, nós podemos estar comprando gato por lebre, gente. Podemos estar sendo vítimas de um golpe, porque podemos estar comprando a imagem vendida de uma reputação que não corresponde à realidade. E aí eu te faço uma pergunta: você desejaria viver uma vida baseada em uma mentira? Você desejaria seguir os passos de uma farsa, de uma sombra, de alguém que não é real, de alguém que não existe? Se aquela pessoa que vende uma reputação para você vende uma reputação irreal, fora da realidade, você vai viver buscando encontrar algo que é inatingível. Você vive atrás de uma reputação que não existe. Então você sempre vai estar correndo atrás do vento, dando burro em ponta de faca. É por isso que você não pode viver a sua vida baseada em uma reputação que não corresponde à realidade do que a pessoa é. Paulo falou ali, citando o livro fantástico que nós lemos, falando sobre justamente a reputação. Ela só real valor terá se ela for um reflexo real da sua integridade. É por isso que Jesus, ele vai bater tanto e ele chega a ser extremamente duro com os fariseus, porque eles vendiam uma imagem que não correspondia à realidade da vida deles. Jesus falava para eles assim: vocês percorrem terra e céu, terra e mar, para encontrar um prosélito, um discípulo, e quando vocês o fazem, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Imagina o que é isso, de alguém que pregava supostamente a palavra. Que viviam, são pessoas que tinham reputação. Reputação, e você vê que Jesus fala que quando eles conseguem um discípulo, eles tornam esse discípulo filho do inferno. Por quê? Porque a vida prática deles era contrária à vida teórica deles. Então eles pregavam uma coisa e viviam outra coisa. Jesus chama eles de sepulcro caiados. Por fora são belos, mas por dentro estão podres. E Jesus conclui dizendo: siga tudo o que eles falam, mas não lhes copiem em suas práticas de vida. Paulo, isso é um exemplo de pessoas que tinham uma reputação passada, vendida para os outros, mas não correspondia à realidade do que elas viviam. E é muito fácil, quando a gente tem uma reputação que não corresponde à realidade, você vender certas coisas, dizer: você não pode viver assim, você precisa ser assim, você tem que vencer, você tem que ser desse jeito, você precisa deixar isso, você precisa viver uma vida assim. Mas e se isso não corresponde à realidade do que a pessoa vive? Eu estou falando aqui só de questões, vamos dizer, exteriores. Você vai viver correndo atrás de uma realidade que a própria pessoa ainda não viveu. Então, se ela não viveu, como que ela quer te ensinar a passar por aquilo ali? Aí o senhor está falando uma coisa que hoje em dia vai contra uma frase que eu escrevi aqui, que eu tirei desse livro, que é falado por Moody. Moody diz assim, ó: se eu cuidar do meu caráter, minha reputação cuidará de si própria. Hoje em dia não é isso que está acontecendo.
Eu estou cuidando da minha reputação. Isso. Eu estou lá divulgando a minha reputação. Eu estou dizendo que eu sou, que eu faço, que eu aconteço, que eu consigo, que você precisa fazer igual que eu estou fazendo. Quer dizer, é exatamente o que o senhor falou sobre os fariseus. Eu falo muito, mas e vivo pouco. Quando na realidade eu tenho que deixar o meu caráter, ou seja, a minha integridade, falar por si só, porque ela cuidará da sua reputação. Essa frase é muito forte, Paulo. Né? E falada para um camarada que tinha credenciais para falar. Se você cuida do seu caráter, a reputação cuidará de si mesma. Se a gente estiver preocupado com a essência, então a aparência claramente vai refletir a essência e você não tem o que esconder. Quando você está preocupado com o que você tem para mostrar, é porque você quer esconder a realidade do que você é. Ou vamos dizer, quando você mascara aquilo que as pessoas vão ver, é porque você tem certeza absoluta que você não pode mostrar a realidade. Hoje aconteceu uma situação que o camarada, eu não vou falar porque de repente pode ser que a pessoa esteja vendo. Então o camarada mandou uma mensagem bem grossa, mas ele falava tanto de uma situação, querendo provar que ele não fazia, mas falou tanto que a aparência que deu foi o seguinte: rapaz, tem alguma coisa a esconder nisso aí. Porque quando você quer se defender muito, quando você quer mostrar muito uma defesa em seu favor, sim, você pode estar querendo esconder alguma coisa. Quando você é uma pessoa de integridade, você não precisa se preocupar com isso. Eu acho que é aí que entra aquela situação que fala que o nosso amigo Sérgio Lopes tem um louvor que fala assim, né, se alguém está te afligindo, fica quietinho, mantém silêncio, porque na justiça de Deus, se você estiver inocente, o Senhor vai, nessa sua inocência, nesse seu silêncio, Ele vai julgar a sua causa e vai te defender. É porque não é que você não tem que se defender, você Sim. tem, mas quando você fica querendo mostrar muito, onde você começa a querer se mostrar ser alguém superior a outras pessoas, mostrar uma qualidade muito grande sua, significa que tem alguma coisa que você está querendo mascarar por trás disso, ou tirar o foco de cima de algum lugar e colocar em cima de outro. Cara, eu vivi uma situação uma vez na escola, Paulo. Antigamente nas escolas a gente tinha que se assentar nas cadeiras por ordem alfabética. Os tempos hoje estão tão mudados, mas na minha época era assim. Pela ordem alfabética a gente ia se assentando. Né? Que aí o Zezinho não fica só na frente, né? Claro. E como meu nome começa com A, geralmente eu ficava nas primeiras cadeiras. E tinha alguns amigos, colegas de escola, que eram extremamente bagunceiros. E eles, quando ficavam na parte de trás, porque às vezes acontecia pelo tamanho da sala, né, que as posições mudavam. E um dia estávamos numa sala de aula e um desses colegas preparou uma bolinha de papel, eu não sei o que ele colocou dentro daquilo, mas a bola estava pesada. E ele, para mexer com alguém, ele foi tacar em um dos nossos colegas, e eu olhei para trás e vi na hora que ele tacou, eu vi quem foi que jogou. E ele errou e acabou acertando as costas da professora que estava escrevendo no quadro. A professora chegou a envergar, fiquei até com pena dela. Ela terminou de escrever no quadro, se assentou calmamente e falou assim: pois bem, se até o final da aula quem jogou isso aqui não se apresentar, a turma toda está suspensa. E era uma semana de prova, e todos nós ficamos preocupados, e eu sabia quem era, mas jamais ia delatar o tal, né? Não fazia o meu gênero fazer isso. E eu me surpreendi quando de repente aquele colega, aquele amigo se levanta e fala assim: professor, eu posso falar? E ela diz: pode falar, fale. Foi você? Ele: não, eu só queria dizer que eu acho muito injusto a turma toda sofrer por causa de um só. Tem que descobrir quem foi esse mal educado e colocar ele para fora. Tá vendo só? O próprio cara. E ele tirou o foco dele. Sim, porque aí ele começa, as outras pessoas, se não tomar cuidado, vai dizer assim: cara, não foi ele. Não foi ele, a própria professora achou. Não foi ele,
foi alguém, mas ele não foi, porque olha a palavra dele. Então veja como às vezes a gente tenta tirar o foco apontando para outra questão. Às vezes as pessoas fazem isso na própria vida, não é, Paulo? Elas apontam para o erro dos outros para tirar o foco do seu. Não é? Você foi pego errando, não é? Poxa, mas você tem que olhar os outros aí que estão errando. Não importa os outros. Você precisa ser aquilo que tem que ser, independente do que os outros são. Então, essa tentativa que você citou aí muito bem, da gente às vezes tentar tirar o foco de nós mesmos, apontando para algumas outras questões, é a tentativa de vender uma realidade que não corresponde ao próprio caráter. Eu sei que eu falei aqui em aparência e essência, mas vou repetir. Eu li uma reportagem séria de um camarada oriental, casou, e depois da noite de núpcias, ele entrou com o pedido de anulação do casamento, porque quando ele viu a sua esposa pela primeira vez sem maquiagem, ele falou: não, eu não quero continuar casado com você, porque a sua maquiagem fazia com que você parecesse outra pessoa. Às vezes a gente está vivendo assim, né, amigo? A gente, que eu digo, é humanidade, as pessoas estão vivendo dentro justamente desse parâmetro, vão maquiando de alguma forma a realidade do seu caráter para vender uma reputação que não corresponde àquilo que são. Jesus fala sobre isso, para deixar você entrar bastante nisso aí, eu vou colocar essa bolinha na marca do pênalti para você chutar. Jesus fala sobre isso quando ele diz assim: se você olhar para uma árvore só para olhar folhas e galhos, você vai ficar enganado. O que você precisa observar é o fruto. Porque se o fruto for bom, isso representa que a árvore é boa. E isso é forte, porque tem uma situação onde ele foi buscar o fruto, porque a árvore estava bonita, cheia de folha, e ele mandou cortar a árvore e jogar no fogo, né? Na hora. Então a gente às vezes está olhando só a aparência de longe, né? Folhas bonitas, né? Um belo caule, galhos fortíssimos. Hoje muito mais. Tronco lindo. Hoje muito mais do que antes. É aquilo que a gente começou a falar. Hoje o camarada tá lá, consegue fazer o marketing muito bem, aí divulga muito bem, tem uma fala muito boa, e você, muitas das vezes, quando eu falo você, irmão, eu estou incluído também, tá? A gente às vezes é levado pela manada, que nós conversamos. Agora, ser levado não significa que você tem que permanecer junto da manada. Então você foi levado porque biologicamente já está dentro de você, e você tem que parar, refletir e analisar. Poxa, essa pessoa realmente merece que eu continue acompanhando? Merece realmente que eu faça tudo o que ela diz que tem que fazer? Realmente eu posso copiar ela sem me preocupar? Então, quando você começa, você foi levado pelo efeito manada, mas você para e fala assim: peraí, mas eu não posso, eu tenho que analisar isso aqui. Deixa eu conhecer melhor, deixa eu saber quem é, para depois então eu poder usar a fala dele, eu poder copiar as ações dele, eu usar uma palavra que foi dita dele, eu compartilhar algo que ele falou, eu compartilhar um vídeo que ele falou. E hoje a gente é levado por uma fala muito bonita, e a gente vai, simplesmente aperta aquele botãozinho, porque tudo hoje é muito prático, né? Existe já uma setinha, você aperta e você já vai no automático e já libera, já compartilha. Quando você compartilha, as pessoas que te seguem, por conhecer você, acreditam que você fez essa avaliação e automaticamente compartilham. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Analise muito bem quem é que você tem seguido, o que você tem compartilhado, qual a frase que você tem disparado, qual a palavra, qual o vídeo, porque nós precisamos entender que isso é grave, muito grave. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque realmente... Pessoal de integridade não gosta de conversar não, né, pastor? Não gosta não, eles gostam muito de ouvir, mas, gente, dúvidas, perguntas, manda aí pra gente comentários, é muito importante a sua interação. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas gostaria muito de ouvir a sua, porque, além de tudo, dentro do conhecimento bíblico, eu acredito que essa seja uma área onde você domina de uma forma muito grandiosa. Nós podemos dizer que nós vivemos cada dia mais uma geração sem personalidade,
que não conseguem entender o que querem, que não sabem o que quer, que têm dificuldade em se posicionar em relação a alguma coisa para defender uma determinada questão e que acabam, por causa disso, sendo tão vítimas desse efeito manada e enganadas dessa forma? Na verdade, pastor, a neurociência diz que uma grande parte da população ela é mais fácil de ser convencida. Na verdade, sempre foi desse jeito. Sim. Só que hoje, por conta das mídias que são muito mais velozes, antigamente para você ouvir uma pessoa, poxa, eu estou falando de pouco tempo atrás, né? 1970 e alguma coisa que chegou a televisão no Brasil. Então, você precisava ter uma televisão, nem todo mundo tinha. Você se comunicava por carta, demorava muito tempo. Então, para você ser influenciado por alguém, você demandava muito tempo. Sim. Então, as pessoas ficavam num círculo muito pequeno de relacionamento. Hoje não, hoje você consegue o quê? Hoje você tem o mundo todo a seu acesso. Gabriel estava falando lá, eu fico... Rapaz... Não sei nem se eu era para falar. Eu fico impressionado como que as pessoas... Aí meu filho está nisso também. Como que as pessoas conseguem perder tempo com... Vou direto. Você para ver uma live de um camarada que o camarada não fala coisa com coisa, bicho. O filtro do que é realmente importante está muito baixo. O cara não fala coisa com coisa e prende o cidadão por 2 horas numa live, não falando coisa com coisa, mas o jeito de falar, a interação, tudo muito rápido, aquilo que o povo precisa hoje. O cara fica 2 horas e quando você vai ver quantas pessoas estão assistindo, tem mais de 60 mil pessoas assistindo aquilo. É de doer o coração. Sim. Porque eu fico olhando e falando assim, caramba, será que é só eu que estou enxergando? Eu não estou dizendo que o cara não tem que fazer, irmão, presta atenção, não estou dizendo não, você tem que se divertir também. Eu gosto também de me divertir, eu gosto, parece que não, mas eu gosto. Gosto de assistir lá meus filmes, gosto de assistir minhas séries. Mas caramba, a gente precisa gastar nosso tempo com coisas que vai edificar a nossa vida. Você encher a sua mente. Aí nós trabalhamos em lives, em várias lives aqui, nós somos fadados biologicamente, através do professor Pedro Calabres, que traz de uma forma muito precisa sobre o efeito manada, que é algo biológico, que está dentro de mim, dentro de você, não tem como nós fugirmos disso. Sim. Nós somos levados a acompanhar a multidão. O negócio é tão forte que tem um ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Isso é a prova muito grande do efeito manada, porque a voz do povo nunca foi a voz de Deus, mas o efeito manada me provoca isso. Então, sim, a multidão vai, eu acho que tenho que ir junto. Aí nós falamos na live passada, dissemos que o poder do hábito, não só na live passada, nós trabalhamos várias lives sobre isso. Então, eu vou junto com o efeito manada. Eu vou com a manada, entenda bem, irmãos, efeito manada não é porque nós somos animais, apesar de sermos, tá? É o nome dado porque isso vem do mundo animal, claro, tá? Então, o efeito manada vem, é biológico, está dentro de mim, eu acompanho o que a maioria está fazendo, e por eu acompanhar e ser uma pessoa também onde o meu cérebro vai ter moldado hábitos na minha vida, vai querer transformar tudo em hábito, eu começo a fazer aquilo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e nós citamos até o filme do clique, isso passa a ser tão automático que eu continuo fazendo sem sequer perceber que estou fazendo. Sim. Olha só. Nós chegamos nesse nível de falta de personalidade. Falta de personalidade. Porque, Paulo, assim, me incomoda isso bastante, porque pelo menos nossa geração, né, a gente aprendeu a questionar, a pensar, a avaliar, a buscar fundamentos, a fazer perguntas acerca das questões. Terça-feira, live do tempo. Tem mais tempo não, meu dia tem 24 horas. Mas eu aprendi a fazer perguntas, a questionar as coisas, a sempre perguntar por quê, isso deve ser assim mesmo, esse é o melhor caminho, deve ser desse jeito as coisas, e ter opiniões acerca das questões, primeiro pessoais, para depois avaliar se eu preciso mudá-las mediante a apresentação de novos fatos ou não.
Eu vejo que nós temos uma geração que não tem nenhum pingo de preocupação em avaliar fatos. Elas falam, agem, seguem, vivem da forma mais simplória possível e vivem falando aquilo que não pensaram em falar e depois acabam se arrependendo do que falaram, mas já falou. Vivem entrando em questões que não têm conhecimento para falar, mas a rede social se tornou a bancada dos idiotas, então eles falam o que pensam, falam o que querem, mesmo sem conhecer de determinado assunto, mesmo sem saber do que estão falando, e muitas das vezes ganham ibope por causa disso. Nós temos uma geração inteira que não para pensar, que não pergunta por quê, que acaba seguindo só porque a maioria está ali. E isso é preocupante demais para o futuro, porque se nós temos uma geração no presente que só sabe seguir o rumo daquilo que as pessoas vão fazendo, sem se perguntar, sem se preocupar, nós vamos ter um futuro com pessoas que não sabem para onde vão, que não sabem o que tem que fazer, que cada vez mais vão estar preocupados só com a sua aparência e reputação, e não com a realidade daquilo que vivem, e não em ser alguém, apresentam uma coisa que não são. E quantas vezes a gente já viu isso e não está ligado só ao mundo, dentro da igreja também, né? Por exemplo, eu já ouvi dizer de filhos que viraram para os pais e pediram para, na sua inocência, por favor, pai, continue de terno, não tire o púlpito, leva o púlpito para casa, porque na igreja o senhor é uma pessoa, que em casa o senhor é outra pessoa. E isso é uma realidade incrivelmente normal, que nós não podemos aceitar como normal. Eu não posso me conformar e estar satisfeito em ter uma vida de aparência e de repente ter que esconder quem eu sou todo o tempo. Eu fico imaginando o quanto deve ser angustiante para alguém ficar todo o tempo se preocupando, porque eu posso falar isso aqui, porque na presença dessas pessoas eu tenho tal reputação. Eu posso ser assim aqui, porque para essa pessoa a minha reputação é tal. Naquele ambiente ali eu posso ser diferente, porque aquelas pessoas me veem de uma forma diferente. Deve ser algo angustiante ficar tentando viver entre tantas diferentes formas, diante das mais diferentes classes de pessoas, para tentar esconder aquilo que você realmente é. Lembra que nós falamos que essa live de integridade, ela estava relacionada com aquela de aparência e essência? Porque a aparência e a essência faz isso. A falta de integridade faz a pessoa viver de aparência. Sim. Aí eu trouxe uma frase aqui, na verdade eu trouxe várias coisas que o William Hersey fala. E o camarada, ele nasceu em 1887 e morreu em 1957. Eu não consigo nem imaginar esse tempo lá, né? Estava longe de eu nascer ainda. Aí o cara fala assim, o que o senhor está falando, ó, circunstâncias entre as quais você vive determina a sua reputação. A verdade em que você acredita determina seu caráter. Cara, forte. Então, as circunstâncias, é o que o senhor está falando. Vem cá, aqui eu posso falar isso? Então, peraí. Aqui eu posso falar palavrão. É isso, e aí você gera uma reputação de que você é um cara legal, é o cara da turma. Deixa eu me envolver com essa galera aqui, porque essa galera precisa, eu preciso falar. Aí as pessoas até deturpam o que Paulo falou, né? Deixa eu me fazer de fraco para alcançar os fracos, fazer de forte para alcançar os fortes. Mas em nenhum momento ele apoia o pecado e o erro para que isso aconteça. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Apóstolo Paulo chega a um ponto de dizer assim, ó, se alguém vier trazer um evangelho diferente desse, mesmo que seja anjo, não aceite, seja maldito, anátema, separado para o fogo. Então não vai ser ele se fazer usar de mentira ou coisa para alcançar nada. Então, quantas pessoas têm vivido assim? Do jeito que o senhor falou, uma aparência, aí tudo ligado com integridade, perto de determinadas pessoas tem uma forma de ser e longe daquelas pessoas tem outra forma. O verdadeiro eu, ele justamente está aonde as pessoas mais convivem. Eu costumo dizer para as pessoas, no trabalho nem tanto porque você convive mais tempo, mas existem lugares que você passa por ele. Sim. Então a pessoa diz, pô, você é um cara legal. Eu costumo dizer assim, você não me conhece ainda para dizer se eu sou legal. Eu sou um cara bacana, mas você não me conhece ainda para fazer esse julgamento. Não tem como. Você precisa viver mais tempo comigo, me conhecer no estresse da vida,
quando eu estou sob pressão, porque quando tudo, e isso entra aí na integridade até do próprio crente, né? O crente, ele é um crente muito forte quando tudo vai muito bem, quando a mão do Senhor está estendida sobre ele, quando as bênçãos do Senhor recaem. Quando as coisas estão correndo dentro do planejado por ele mesmo. Quando as coisas começam a apertar um pouquinho, eles sufocam e começam a ser esse verdadeiro eu que estava oculto dentro dele. Sim. Hoje, conversando com uma colega vindo do trabalho, eu falei, ela falou, poxa, é tão bom quando o Senhor está abençoando as nossas vidas, mas aí tem momentos da vida da gente que as coisas parecem que dão tudo errado. Aí eu perguntei para ela assim, mas quando a situação está dando errado, te falta alguma coisa? Você sente falta, sente necessidade de alguma coisa? Te falta comida, te falta um lar, te falta um teto, te falta uma roupa? Não, isso não falta, nunca falta. Eu falei assim, pois é, a gente troca um pouquinho o versículo da Bíblia, traz para o entendimento, querendo trazer para uma vontade nossa. Porque o Senhor nunca disse para a gente, a única coisa que Ele deu certeza é que Ele ia cuidar das nossas necessidades. Sim. Eu vou cuidar das suas necessidades. Então, se não te falta nada, poxa, seja íntegro com o Senhor também na ausência das regalias da sua vida. Não queira que Deus só te dê um tapete vermelho, um palácio para você viver. Paulo, é saber viver, pastor, sem cortar o senhor nem começou. Não se corta, a gente se complementa. É saber viver assim, ó, como Davi. Eu sirvo a Deus, eu conheço Deus, eu quero intimidade com Deus, servir o Deus atrás das poucas manadas de ovelha do meu pai, esquecido pela minha família, porque ele foi esquecido, tá? Mas eu sei viver com Deus no palácio que o Senhor me colocou. É verdade. Eu fico pensando assim, Paulo, porque a gente está aqui durante alguns minutos já, vou até olhar aqui que a gente se perde, 40 minutos, 30 minutos, falando sobre esse grande perigo de viver uma reputação e não ter uma vida de caráter e de integridade. Eu queria voltar agora essa palavra um pouco para quem está aqui com a gente, para fazer um confronto e te confrontar de uma forma real, tanto quem está no Face como quem está no Instagram com a gente aqui, estamos simultaneamente, mas fazer um confronto real sobre uma avaliação pessoal. Olhe para você mesmo, como você tem vivido a sua vida. Será que você tem se escondido atrás de uma reputação que não corresponde à realidade da sua vida? Será que não é tempo de entender que é preciso parar e começar a deixar que a nossa reputação seja um reflexo da nossa integridade, do nosso caráter, mesmo que para isso a gente tenha que destruir essa máscara, tirar essa armadura, deixar aparecer o nosso verdadeiro eu, assumir falhas, erros para ser tratado e poder realmente começar a viver uma vida não de aparência, de mentira, de engano, mas uma vida de realidade. Gente, porque não dá para acreditar e aceitar que alguém consiga viver de forma feliz e em paz, vendendo uma percepção para os outros daquilo que você não é, tendo essa capacidade de viver escondido atrás de uma sombra de alguém que não existe e que você tenta vender como se fosse a sua realidade. Gente, tem alguém na Bíblia que fez isso durante muito tempo, que foi Naamã. Naamã viveu a vida toda, vou chamar como uma personalidade dúbia. Naamã era um fora de casa, um dentro de casa, um por fora da armadura, outro dentro da armadura, porque ele era leproso, porém era herói. Mas se as pessoas conhecessem a realidade de quem ele era, as pessoas não estariam ao redor dele, porque a lepra era contagiosa. Nós estamos vivendo uma realidade complicada. Se você der um espirro, as pessoas têm mais medo do que se você arrancar uma arma hoje. Na verdade, não era nem para ele estar no meio do exército dele. Não, né? era, mas a grandiosidade da representatividade dele, a reputação dele o precedia, e ter Naamã à frente do exército dava moral, dava mais
confiança ao exército, impunha medo sobre o exército adversário. Afinal de contas, ele era um grande general. Então nós temos alguém cuja reputação era muito importante. Mas por dentro da armadura, aquele homem era um homem leproso. Era um homem que não podia estar ali. Aquilo que era vendido dele não correspondia à sua realidade. E essa realidade era vista quando chegava dentro de casa. E para encurtar a história, ele fica sabendo que havia possibilidade de não precisar mais viver assim. Gente, eu quero que você entenda, em primeiro lugar, que você não é obrigado a viver assim. Deus tem uma oportunidade para que você seja curado por dentro, para que a sua reputação reflita quem você é, para que você não precise ficar tentando esconder e viver uma vida mentirosa. Deus quer tratar o seu interior e não só o seu exterior. Deus quer mudar os seus sentimentos, a sua vida, a sua forma de agir, a sua percepção de como você trata a sua família, de como trata as pessoas. Deus quer mudar o seu interior também, para que por fora da armadura haja apenas um reflexo daquilo que você é por dentro. Então há uma chance. A menina fala assim: meu Senhor, a tua angústia é imensa por ter que ficar escondendo quem você é. E se o Senhor tivesse diante do profeta que está lá em Samaria, você não precisaria mais viver assim. Quando Naamã ouve aquilo, o que ele faz, Paulo? A menina disse que ele podia ser verdadeiramente o que ele era em casa e ser no exército, né? Entende? Então, pessoa. Quando ele ouve isso, qual a primeira coisa que ele faz? Ele fala: bom, se essa chance existe, eu quero. E é aí que eu quero bater nesse ponto aqui, porque o que me preocupa é que talvez você que está ouvindo a gente aqui nessa live falando sobre esse tema, essa complexidade entre integridade, caráter e reputação, talvez você ouça isso, mas você não queira. Você se acostumou tanto a viver da reputação que você quer se aproveitar dessa reputação o máximo, e você não entende que vivendo assim você está vivendo uma vida de engano, mentirosa. Você pode não mentir com a sua língua, mas as suas atitudes te revelam como uma pessoa mentirosa. Aquilo que você vive é uma mentira, é uma farsa. E quando você é confrontado com isso, o que você faz? Tem gente que sai da live que diz: eu não quero ouvir isso. Sim. Porque isso vai me confrontar, e se eu entender que eu preciso mudar, eu vou ter mais responsabilidade na mudança do que já tenho. Tem gente que não aceita esse tipo de coisa, tem gente que prefere viver uma vida de aparência, mesmo que essa vida vá desabar em um certo momento, e você perceba que tudo que viveu só te conduziu a um resultado terreno, mas não teve resultado para o céu. Porque quando Jesus fala dos fariseus, ele fala uma coisa que não sai da minha mente, Paulo. Ele diz assim: eles vivem assim, vivem de aparência, eles vivem de uma reputação que não corresponde à realidade, mas não se preocupem com eles, porque a recompensa deles eles já estão recebendo aqui. Sim, porque estão sendo aplaudidos. Não é isso, amigo? Estão sendo reconhecidos, as pessoas estão batendo palmas, as pessoas estão acompanhando, as pessoas estão olhando. Então o que eles estão querendo, eles estão ganhando. E o que Jesus está dizendo então? Que pessoas cuja reputação não corresponde ao caráter, tudo que elas tiverem que receber por meio de uma reputação falsa e mentirosa, receberão somente aqui na terra. Somente aqui na terra. Mas quando chegar a hora de encontrar-se com a eternidade, toda essa reputação não servirá para lhes garantir a vida eterna. Foi onde nós começamos a falar hoje, e começamos a falar na live na primeira e falamos na segunda. Se você quer alcançar o céu. Se não quer alcançar, não tem problema. Sim, não tem problema. Se você quer alcançar o céu, precisa ter integridade. O interessante é que o senhor está falando, o William Hester aqui, ele falou o seguinte: reputação é o que as pessoas acreditam que você, imaginam que você seja. Você vendeu aquilo ali para elas. Agora, a integridade é o que realmente você é. É o que o senhor está falando aí, né? Então, reputação, é o interessante que ele fala assim: é o que as pessoas acreditam, o que elas pensam, o que elas imaginam que você seja, porque você está transmitindo aquela imagem.
Mas Exato. a integridade, o seu caráter é o que realmente você é. Como que você é realmente por trás. Quem é você realmente quando se come 1 quilo de sal, quando as pessoas estão dispostas a comer 1 quilo de sal com você. Quem verdadeiramente você é. Quem é o Amã, eu e você, sem a armadura. Somos uma pessoa onde nós somos o que somos, com ou sem armadura, esse sou eu, cara, ou quando eu tiro a armadura, esse já não sou eu mais. A pergunta talvez mais simples seja justamente essa: de onde nós queremos a nossa recompensa? Da terra? Então viva a sua vida de reputação, que não corresponde ao caráter. E a terra vai te recompensar. As pessoas vão te aplaudir, as pessoas vão te idolatrar, exaltar e te colocar num pedestal. Mas se a sua recompensa que você espera é a do céu, você precisa alinhar, você precisa ter uma reputação que corresponda ao caráter. Eu não estou aqui, nem Paulo, dizendo que ter uma boa reputação é ruim. Não, é necessário ter uma boa reputação. Mas é uma boa reputação que corresponda a um verdadeiro caráter íntegro. Aí a gente entra no que a gente entra no que Moody falou. Se eu sou uma pessoa íntegra, de caráter inanimado, eu não preciso me preocupar com a minha reputação, porque ela vai ser também de igual modo. Porque eu sou sem e com armadura a mesma pessoa. Porque é essa a questão, Paulo. Quando a gente tem a oportunidade de arrancar a armadura, é lógico que muitas questões vão vir à nossa mente, preocupações vão vir. Naamã viveu isso. Ele chega primeiro, vai ao rei, e os erros que ele comete são incríveis, né? Ele pensa que a riqueza traria a cura, a bênção, o poder de Deus seria encontrado lá, e não foi. Ele estava acostumado com poder e com dinheiro. Sim, ele vai levar presentes para tentar comprar a vitória, porque ele está acostumado a fazer isso. Ele tem poder, ele tem grandeza, ele tem riqueza, ele tem posição social. Então ele leva recursos porque ele não está acostumado a receber de graça. Já começa lá de trás, né? Porque ele fala assim, ele poderia ir sozinho, sem carta do rei, mas ele quer uma carta do rei. Porque ele quer que as pessoas a quem ele vá entendam que aquilo ali era uma ordem, não apenas um favor. Era uma ordem, não é? Então ele vai. E quando ele passa por todo o processo de decepção, de entender que não era o rei, e mandam um recado para ele da parte de Eliseu, dizendo, vem a mim. Quando ele chega, Eliseu não aparece, e ele fica irritado com aquilo, porque aquilo parecia um desrespeito para ele. Ele não entendia que, em um contexto espiritual, Eliseu era muito mais importante do que ele, porque era profeta de Deus. Então, aquilo não consegue entrar dentro da mente de Naamã. Ele se sente ofendido com aquilo ali, e a palavra de Eliseu para ele é pesadíssima. Eliseu fala, desce ao Jordão, mergulha 7 vezes, tu ficarás curado. Aquilo ofende ele, porque fazer aquilo era expor toda a sua doença diante daqueles que não sabiam. Gente, já parou para pensar o quanto é complicado você ter que expor aquilo que você vive guardando a vida inteira, e essa se tornar a única forma de você conseguir cura para o seu problema? Já parou para pensar nisso? Como é difícil viver essa realidade, Paulo, em que a única forma de resolver esse problema, de alinhar reputação com caráter, com integridade, de parar de ter 2 vidas e ter uma só, a única forma seja expor aquilo que você é? O senhor lembra que na live do medo, a gente falou que a única forma de você vencer o medo é encarando ele. Não tem jeito. E os nossos problemas, principalmente os psicológicos, uma situação de integridade, porque o Hesser fala o seguinte, reputação é algo que está externo, caráter e integridade é algo que está dentro. Então, se tem alguma coisa, se a minha integridade, meu caráter, ele está ferido lá dentro, se eu não externar isso, não trazer para fora, não querer resolver, o que nós falamos na live de medo? Nós falamos que as pessoas têm a mania de esconder os problemas, jogar os problemas para debaixo do tapete. Sim. Na live de perdão nós também falamos, né, que não adianta, existe algo para ser resolvido, não adianta você deixar, o tempo não vai acabar com isso. Sim, o tempo não vai corrigir a sua integridade ou a sua falta dela. Correto. O que vai corrigir, se você quer ser uma pessoa que quer alcançar o céu através da integridade, você precisa o quê? Se você não está neste caminho,
é trazer este problema, externar isso e resolver. Sim. Porque tem como resolver. Sim. Agora, você não pode ficar maquiando e achando que nada está acontecendo. Claro. E Mas a resolução tem um preço, um processo. O senhor falou sobre as pessoas não quererem sair quando houve uma palavra mais forte. Isso a gente vê acontecendo muito. Hoje nós temos no mundo de pessoas muito dodói. E eu volto a falar, aproveito que o Tio Natal está aí. O Tio Natal no grupo da família colocou algo disso. Então, as pessoas são muito dodói. Você traz uma palavra mais verdadeira, uma palavra mais confrontativa, as pessoas não querem mais falar com você, as pessoas dizem que você é ignorante, né, quando deveria dizer que Deus é ignorante. Sim. E a palavra é ignorante, né? Porque é aquilo que o senhor sempre fala. Se você me disser que o que eu estou falando ou o que eu estou fazendo está ferindo a Bíblia, eu vou ser a primeira pessoa a parar de fazer. Lógico. Agora, se você não conseguir me confrontar e me provar, você que está errado, você tem que fazer. Sim. Então, naquele livro que nós terminamos de ler agora, de C.S. Lewis, ele fala aquilo... O povo ficou com medo dele. O povo ficou com medo daquele livro. É um livro fantástico, mas o povo ficou meio baqueado aí. Eu não sei não. Mas tudo bem, vai vir um livro aí mais tranquilo para vocês. Mas ele fala uma coisa que me marcou muito, né? Todas as coisas marcaram muito, mas tem algo que me marcou muito, foi ele falar que as pessoas ficam procurando um balizador na terra sobre caráter, sobre integridade, sobre como viver, sobre moral, essas coisas. Quando o padrão não é da terra, o padrão é do céu. E esse padrão do céu é trazido para as nossas vidas, no nosso interior. Por isso que muitas das vezes eu estou fazendo algo e eu mesmo já me falo assim, rapaz, mas eu não deveria estar fazendo. Sim. É algo que às vezes todo mundo faz, mas dentro de você fala assim, não deveria. Então a pessoa achar que ela tem o direito de ouvir algo e simplesmente fechar os ouvidos, não vou ouvir isso, e que ela por isso tem o direito de permanecer do jeito que vive, esse orgulho acaba destruindo ela. Que ela vai se perder, porque o padrão é do céu. Claro. Eu tenho que me enquadrar nesse padrão do céu. Sim. Eu não tenho que me enquadrar no padrão humano. Exato. A gente vai passar já aqui pelo Face, pelo Instagram aqui, ó. Abraço aí para o Davi Soares, está com a gente, a irmã Nádia, a tia Nádia, Deus abençoe, a Michele Gomes, Davi Soares é meu Pedro, hein? Davi Soares é meu tio, lá da igreja tio, né? Comunidade Evangélica da Zona Sul. Tio do Paulão aí, da Comunidade Evangélica da Zona Sul. Abraço, querido, falando a verdade liberta, e é verdade, a verdade liberta. Que poder que tem a verdade. Claro, Paulo diz que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade, justamente por isso, porque a verdade tem esse poder libertador. Enquanto Ezequiel vem chegando aqui com seu chá, o meu chocolate. E nós falamos, pastor, na live de Transparência e Essência, nós falamos que é muito mais fácil você viver de essência, ou no caso aqui, por isso que eu falei que ela se integra com integridade, você viver de integridade, porque você não precisa justamente fazer o que o senhor falou. Vem cá, será que aqui eu posso falar isso? Como que eu tenho que ser aqui? Que máscara eu tenho que colocar aqui? Já pensou, como eu tenho que me comportar aqui? Quando você é íntegro por dentro, como o Moody falou aqui, como o Hesser falou aqui, você não precisa se preocupar com isso, é você. Claro, porque as pessoas confundem o problema de Naamã. Gente, é muito maior do que a qualidade de uma água. Era um envolvimento de controle e exposição. Naamã não está preocupado se a água é limpa ou é suja. Ele está preocupado com a capacidade dele de controlar o ambiente. E Deus preocupado de curar ele por dentro. Claro, porque na terra dele, ele tem poder. Vai ao rei e fala, rei, por favor, separa um pedaço lá daquela água, ninguém pode chegar perto, manda o exército para proteger, porque eu vou tirar a armadura e vou mergulhar. Mas em Israel ele não tem esse poder. A carta não veio para dar poder a ele sobre as pessoas, veio para uma ordem para que ele fosse curado. Então, quando Eliseu diz mergulhe aqui, ele ia precisar, na nação que levava a lepra talvez mais a sério do que qualquer uma outra, porque assim era em Israel, ele ia precisar expor completamente a sua lepra
para que ele pudesse ser curado dela. Muitos de nós não somos curados da nossa diferença entre reputação e integridade e vivemos vendendo uma vida de aparência que não corresponde àquilo que a gente é. E fazemos isso, gente, olha, fazemos isso no trabalho, fazemos isso na escola, fazemos isso na família, fazemos isso no púlpito. Vendemos uma vida de adorador, uma vida de servo de Deus, uma vida de caráter, e quando descemos, na maioria das vezes, não conseguimos manter aquela vida de integridade pregada aqui, porque não fomos curados de verdade, não fomos transformados, não nos encontramos com Deus de verdade, vendemos uma realidade que não corresponde àquilo que a gente é. Quer ver uma coisa? Você vê pessoas, às vezes, Paulo, estão aqui no púlpito dizendo: adore, você tem que adorar, e quando elas não estão aqui adorando, estão sentadas lá, elas não conseguem abrir a boca para adorar. Que realidade é essa que a gente vive? Entende? Precisa tirar a armadura, deixar a vida dúbia cair, ser curado, confrontado realmente com a nossa realidade, para alcançar esse patamar onde a reputação corresponda à realidade. Antes de te deixar falar, só avisar aqui, ó, pessoal que está com a gente no Instagram aí, quando terminar 1 hora de live aí, ó, fica ligado que a gente vai renovar a live e voltar mais 1 hora. Quem está no Face está tranquilo, a gente segue junto até as 10, tá bom? Maravilha. Vamos lá, Paulão. Maravilha. Pois é, então você precisa, você achar que você não precisa se corrigir de um erro, você já está errado. Lógico. Então, você precisa corrigir, você precisa, e você deve. Todos nós, tá? Cometemos deslizes, cometemos pecado, todos nós não somos perfeitos, o Senhor sabe disso, se fez homem para poder entender isso, para poder saber exatamente o que eu e você passávamos. Ele foi, aí que as pessoas às vezes, né, se enganam, em achar que ele não foi homem realmente. Ele foi homem, aí a palavra diz que ele foi homem, sujeito às mesmas paixões, e não pecou e não cedeu. Aí, pastor, quando eu ouço um negócio desse, e ouço Mandela falando que só existe o impossível enquanto ninguém consegue fazer, então quer dizer, Jesus veio para cá, se fez homem com as mesmas, poderia cair, não caiu, né? Poderia ter feito pecado, poderia ter feito tantas coisas, mas ele conseguiu vencer tudo isso. E por isso que eu acho que ele fala o seguinte, tá? Assim como eu fui, vocês também podem fazer, e até mais do que eu fiz. Porque se eu conseguir fazer, vocês também têm condição de fazer. Então você tem que... Só te cortando, o pessoal do Insta vai terminar aí a live agora, tá? E vai entrar fica de ligado novo, que vai entrar novamente, tá? Então, o que eu e você precisamos entender é se eu sou passível de erro, se eu estou passível de cometer um pecado, se eu sou passível de cometer um erro de diagnóstico de uma pessoa. Eu achei que aquela pessoa, fui no efeito manada, que a gente vai voltar a falar disso, fui no efeito manada, achei que aquela pessoa, por ter aquela quantidade tremenda de seguidores, por ter uma fala bonita, por ser bonitão, por ter uma fala eloquente, que ele merecia a minha atenção. Mas quando eu passo a descobrir a real imagem de quem aquela pessoa realmente é, o que de imediato eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar de seguir, eu tenho que deixar de compartilhar, porque eu estou preocupado com a minha integridade. E aí entra a questão, até aquele momento você talvez não conheça a realidade que está por trás daquela reputação ou daquela aparência, mas você não vai ser cobrado por esse não conhecimento. Mas a partir do momento que você tem compreensão dos fatos reais que estão por trás de determinada questão, e você permanece atrelado àquilo ali, com o seu nome, com a sua vida, com o seu aplauso, com a sua aprovação, você passa a ser tão culpado de cada erro como aquela pessoa é, Paulo. Exatamente. Teve uma certa ocasião, a gente pode falar pelo menos o autor do próximo livro? Pode, fica à vontade. O próximo livro do nosso grupo de leitura é escrito pelo pastor Max Lucado. E o Max Lucado, ele tem uma linguagem mais romântica. Sim, bem devocional. Uma linguagem mais gostosa, mais amável, menos mais afável. Teológica. Mais afável. E teve uma ocasião que alguém usou uma frase isolada dele
onde aparentemente dizia que as pessoas, do jeito que estão, seriam atendidas por Deus, seriam recebidas por Deus. Aparentemente, na fala isolada. Sim. Eu até recebi aquela frase, estava escrito Max Lucado embaixo, e eu falei assim, deve ter um contexto no meio disso aqui, porque eu conheço já o pastor, conheço, de ler, né? Queria ter o prazer de conhecer. Conheço o pastor Max Lucado das leituras que já fiz, ele não tem nenhuma delas, eu encontrei uma fala dessa. Sim. Então, pegar trechos isolados e mencionar a pessoa e dar crédito àquela pessoa e usar aquilo para benefício próprio, porque naquela situação a pessoa usou com benefício próprio porque ela queria embasar algum tipo de tese. Encaixava-se na situação de vida dela, ela falou assim, poxa, peraí, agora o que eu estou vivendo, que eu sempre achei, olha só, a fala de um pastor internacional está dizendo justamente isso. Me permite, então, continuar nessa vida. Não. E eu automaticamente falei assim, peraí, não é uma fala dele. Eu peguei o livro e fui encontrar o contexto. Eu falei assim, no contexto ele não está dizendo isso. Agora, realmente é uma frase dele, mas no contexto ele não está dizendo isso, merece ler o restante do parágrafo, o restante do capítulo do livro dele. Então, as pessoas querem usar situações isoladas, pessoas isoladas, e a gente vai voltar a falar de novo nisso, porque infelizmente o meu mau coração já caminha para aquilo e eu quero me embasar naquela fala e trago aquilo para a minha vida e vou cuidar da minha vida embasado naquilo que aquela pessoa está fazendo. Por quê? Porque eu quero ser daquele, eu já estou sendo. Agora, a gente precisa, quem é a nossa verdadeira base? A palavra de Deus. Se está confrontando, se ela não está aqui dentro, se a fala da pessoa fere o que está aqui, foge disso porque é cilada. É verdade. Paulão, antes da gente continuar, eu vou dar uma passada aqui no Face, que tem muita gente aqui e tem uns comentários aqui que a gente precisa ler, tá? A irmã Marta, sua tia, falando que as lives são uma bênção, não dá para perder. Eu também acho muita bênção, tá? A irmã Marta falando que ela prefere... assisto de vez em quando de novo. Que a gente precisa mesmo. Porque a gente precisa entender o seguinte, pastor. A tia Marta, até certa ocasião no grupo, eu falei assim, eu já estou no 18º livro, né? Eu já li 18 livros esse ano. Aí ela falou assim, eu começo a ler e eu esqueço um monte de coisa. Toda leitura é assim. Toda. Quem dera ser igual o Bill Gates, que consegue pegar 90% do que lê. São exceções de pessoas, na maioria das vezes. Então, você absorve 5% do que você lê, 10%, 15% no máximo. Do que você vê e o que você ouve, você absorve mais um pouquinho, mas você absorve pouco do que tudo. Então, vale a pena você continuar assistindo, você ler. Quanto mais vezes você ouvir. Eu vou dar uma dicasinha. Às vezes a gente desenvolve métodos para que a gente possa recorrer sempre à necessidade dessa lembrança. Eu, por exemplo, na minha Bíblia, cada vez que eu leio alguma coisa num livro e que tem uma referência com um texto bíblico, eu faço questão de ir lá no texto e escrever livro tal, página tal, tem alguma coisa acerca desse assunto. Algum dia eu vou passar por ali e posso ter esquecido, mas eu vou recorrer àquele determinado livro para poder lembrar aquilo que faz referência àquele determinado texto, até mesmo porque é impossível nós lembrarmos de tudo isso. Você está perfeitamente correto. Então, ela fala aqui, e novidade, tá, tia Marta? Todas as lives, tanto terça como sexta, como os cultos quinta e como os cultos domingo, serão transmitidos simultaneamente no Facebook e no Instagram. Tá bom? Fica gravado lá. E fica gravado para vocês lerem. E depois a gente ainda coloca no canal do YouTube da igreja, no meu. E as pessoas vão sendo abençoadas completamente assim, tá bom? Então, fica tudo ligado aí. Terça-feira a gente tem live falando sobre tempo. Ela falou que o bom aqui no Face é que tem mais tempo e a gente vai ter mais tempo na terça-feira também, tá bom? Para abençoar vocês. Na terça-feira, então, a gente vai voltar a transmitir simultâneo. Face e Insta. Vamos fazer simultâneo, tá bom? Deixa eu falar aqui dos comentários. A irmã Marta perguntou se eu mudei o visual. Foi uma questão meio... Tem uns que ficam barbudo, o pastor ficou careca. Tem uma questão meio acidental, tá, tia Marta?
Tá bom, foi bem acidental, mas foi uma mudança de visual. Gente, os irmãos do Insta, os irmãos do Facebook, estou passando aqui um pouquinho nos comentários para a gente continuar falando sobre reputação, integridade e caráter. Dentro de 5 minutos, só ver os comentários dos irmãos aqui, tá bom? Então foi uma mudança de visual, Vinícius, como sempre, dizendo que é para combinar com o cenário, ok? A pastora Elizabeth falou assim, Paulo, olha, o homem precisa muito de inspiração, mas não busca no lugar certo, que é em Deus, e então aceita o que vem sem examinar a fonte e acaba reproduzindo o erro. É o que nós falamos aqui. E isso acontece muito. Muito. E incrivelmente acontece, Paulo, porque há uma tendência natural de você buscar aquilo que se acomoda com a sua vontade e não submeter o seu querer à vontade de outra pessoa. Exatamente. E como Deus é inflexível, não adianta você querer quebrar Deus e dizer, Deus, o Senhor precisa mudar para que eu me encaixe dentro desse seu propósito aí, muda um pouquinho porque está difícil para mim. Deus é inflexível nisso. Então, como Deus é inflexível, a gente geralmente vai buscar pessoas que sejam mais flexíveis. Vamos dar um exemplo aqui, gente, rapidinho, para você entender que a irmã Gesana chegou aí no Insta, querida, Deus te abençoe, tá bom? Maravilha, estou tão feliz, irmã, até hoje, pela sua restauração. Pela sua vitória e bênção. Pastor Gilmar também chegou aqui, Deus abençoe. Deixa eu falar para vocês aqui, um exemplo claro, Jeremias pregava em Israel e dizia, vocês ficarão 70 anos debaixo do domínio de Babilônia. Mas eu não quero ouvir isso. Eu não quero. Por quê? Porque isso feria, né? 70 anos, aí de repente aparece outro profeta, Ananias, e ele é diferente dos outros, porque alguns diziam, não tem cativeiro, fiquem tranquilos, mas ele, para poder acomodar um pouquinho, vamos flexibilizar um pouquinho a verdade, então ele diz, não, vai ter cativeiro sim, Jeremias está certo, ele só errou no tempo, não são 70 anos não, são 2 anos. E aquilo agrada mais o povo. Aí esse eu quero ouvir. Esse eu quero ouvir. Então, às vezes a gente não precisa ter uma pessoa que vá contrariar completamente a palavra para que ela esteja fora da vontade de Deus. Às vezes, flexibilizações da verdade são tão destruidoras como a negação da verdade. É aí que entra aquela situação que nós falamos. Eu sei da verdade, mas eu vou fingir que não sei e vou conduzir. Israel sabia que tinha cometido erros, sabia que lá atrás o Senhor já tinha falado sobre isso, e Jeremias só estava trazendo à tona algo que já tinha sido falado. Eles sabiam que estavam condenados, claro, que Deus ia julgar, já tinha julgado e acabou. Sim. Só que, bom, já que Deus flexibilizando a verdade, eu quero assim, melhorando um pouquinho a situação, não é tão feio o negócio, não é tão duro assim como se imagina a verdade, Deus vai ser mais flexível do que parece, nós vamos conseguir acomodar um ponto de equilíbrio onde o que Deus fala e o que eu quero ouvir se encontrem e a gente vai vivendo assim. E aí a gente tem uma manada, para usar o efeito manada, de igrejas onde as pessoas falam assim, eu não toco no pecado, e você decide o que você quer viver, você escolhe, você decide, entendeu? Você faz como você achar melhor, cada um é responsável por si. Se essa for a realidade, para que precisamos de líderes? Para que precisamos de pastores? Para que precisamos de pessoas para mostrar o caminho, para confirmar o caminho da verdade, para demonstrar o caminho da verdade? Então Ananias aparece lá e diz assim, só 2 anos, e aquilo agrada as pessoas. Isso é flexibilizar a verdade. Você não precisa negá-la para que isso seja destruidor na vida das pessoas. Às vezes basta apenas flexibilizar a verdade para já perder o propósito de Deus sobre a sua vida, ou a aprovação de Deus sobre a sua vida. E Jeremias fala, olha cara, vamos conversar aqui, se for verdade o que você está falando, e a verdade de Deus não está nos meus lábios, então nada acontecerá. Mas se você está mentindo e Deus fala por mim, daqui a 1 ano tu morrerá. E a Bíblia diz que 1 ano depois Ananias morreu. Por quê? Porque ele de alguma forma tentou roubar de Israel a necessidade de uma mudança. Então eu quero que você entenda que às vezes você deixa de seguir os propósitos de Deus, abandona a verdade para ter uma vida de real caráter, para seguir uma pessoa que tem uma reputação magnífica, mas não corresponde ao seu caráter, só porque o que aquela pessoa
fala agrada mais os seus ouvidos, mas aprenda e entenda, quando alguém faz isso, ela está ocultando de você a oportunidade de uma transformação, de uma mudança de vida. Ela está te conduzindo a um erro futuro e não te impedindo de errar. Vou citar Salomão, ele diz assim: enganosos são os beijos daquele que te odeia, mas fiéis são as feridas feitas por aquele que te ama. Quem te ama, às vezes precisa falar verdades que vão doer, mas são necessárias de serem faladas. Nós falamos tanto isso na live de elogio, né? Sim, bastante, porque é justamente isso. A Sara, a pastora também continua falando assim, olha, porque ela está através do Face da Sara lá falando: Deus quer que reflitamos Ele no caráter, na personalidade, nas escolhas, na vida de forma íntegra, ou seja, como um espelho refletindo quem Deus é, ok? O irmão Natal falou: chegando aqui já sendo enquadrado pela pergunta do pastor. Ô glória, porque é um enquadramento mesmo, não é? O que nós queremos? Nós vamos querer continuar vendendo uma fantasia, vivendo de uma reputação que não representa a nossa realidade de integridade e caráter, ou nós vamos querer mudar essa realidade? Se a gente quiser mudar, Deus está aí para nos ajudar, mas se a gente preferir viver essa reputação mentirosa, toda a nossa recompensa será aqui. E, gente, me desculpe, as recompensas daqui podem vir se elas estiverem atreladas a uma vida de verdade, de caráter. Jesus falou: quem vier após mim, 100 vezes mais nessa vida, o que Ele quiser dar, ok, mas a minha busca não está por recompensas e aplausos na terra, a minha busca está por reconhecimento, aplausos no céu, porque é esse que realmente importa. Essa vida vai passar, o céu é eternidade, gente. Eu não posso trocar a eternidade por alguns anos, então eu preciso viver de forma que eu possa até não ser aplaudido aqui, mas seja aplaudido lá. Jeremias é o maior exemplo, né? Família, sacerdotes, todos rejeitaram Jeremias, mas Deus aplaudia Jeremias. Esse talvez seja o maior exemplo de todos. Essa tem que ser a nossa preocupação, né? A Bíblia é tão... A gente fica tão... as pessoas ficam querendo ouvir só palavras doces quando... Bom, a gente lê a Bíblia às vezes chega a machucar. Aqui a Bíblia fala: as pessoas que vivem esta vida pensando somente nela é considerado como o pior dos miseráveis. Mais de todos. Então, quer dizer, essa vida, você está realmente nisso, só preocupado com isso? Então, as pessoas ficam querendo palavra doce, né? Como as pessoas vivem, Paulo, como se tudo que elas tivessem para viver e conquistar fosse essa vida. E nós temos ouvido muito disso. A impressão que se dá é que as igrejas já não acreditam mais em uma vida lá na eternidade. Tu entrou num problema agora que a gente não vai sair hoje, hein? É outra live. É outra live. Mas que é uma verdade, cara. Infelizmente. Não, é o que o senhor falou. Não, eu preciso falar para o povo palavras que não confrontem eles, porque se eu confrontar o pecado, a igreja está cheia de pecado. Se eu confrontar, as pessoas vão sair. Se as pessoas saírem, diminui a quantidade de membros. Então eu não quero que isso aconteça. Então eu vou fazer o seguinte: eu não vou pregar sobre isso, eu não vou falar sobre isso, eu não vou falar com nada que confronte, nada que faça a pessoa chegar à eternidade. E qual o resultado disso? Cria-se uma ilusão, porque pessoas acreditam que estão bem, no caminho certo, caminhando para o céu, e na verdade não estão. Isso é o que me angustia e me preocupa, e que dá vontade de agarrar em alguns pescoços e sacudir, e dizer: meu irmão, você está enganando as pessoas. É justamente por causa disso, porque as pessoas estão conduzindo as outras, e a maioria das pessoas, Paulo, tem a simplicidade de acreditar em tudo que ouvem, e principalmente quando elas estão debaixo de uma liderança, o seu líder, a questão da reputação, é o seu pastor, elas têm muita dificuldade de questionar o que estão ouvindo. É por conta da reputação que a pessoa tem. Exatamente. Então elas vão criando uma ideia de que tudo que ouvem é verdade, e a culpabilidade que cai sobre essas lideranças é imensa diante de Deus, porque eles ocultam a verdade. E se não houver verdade, não houver profecia, a Bíblia diz que o povo se corrompe. Se eu não confronto o pecado todos os dias e digo que
ele não deve fazer parte da minha vida, se ele não é confrontado, o resultado disso será o quê? O crescimento do pecado, a aceitação daquilo que é pecado como se fosse normal, porque ninguém fala mais disso. Paulo, se você estabelece uma regra na sua casa, por exemplo, se você diz para um dos seus filhos, fala para eles, olha, o lugar da sua mochila, o lugar do seu tênis, o lugar da sua roupa tem que ser aqui, quando você tira, é aqui que você tem que guardar. E hoje o teu filho chega e joga lá no meio do caminho e você não fala nada. Amanhã ele chega e faz a mesma coisa e você não fala nada. Para ele começa a parecer que é normal deixar ali. A questão do hábito que a gente falou. Exatamente. Então você tem que toda hora ficar, ei, não é ali, é aqui. Então, se não houver continuamente um confronto com aquilo que as pessoas fazem de errado, elas nunca vão parar de errar. Então a culpa também será dividida entre quem pratica e quem tinha a responsabilidade de confrontar e se omite. Você vai ser julgado pela sua omissão. Por isso que a palavra diz que o sangue daqueles, né, dos inocentes recairão sobre você. Você Exatamente. tinha a oportunidade de falar, de corrigir, de ajudar a pessoa a se consertar e você ficou quieto. E isso o silêncio também condena. Ok. Ó, aqui no Facebook, a irmã Daniela, lá de Aracaju, Deus abençoe vocês aí. Ela diz assim, era necessário para Naamã e para todos nós uma cura maior do que a física. É verdade. Sempre. Sempre. Na verdade, o senhor está interessado mais no... Aí entra no que Moody fala aqui de novo. Porque se a sua integridade, que é de dentro, ela se externar, você não precisa se preocupar com mais nada. Então o senhor está preocupado com o quê? Com o seu interior. Quando ele conserta o seu interior, quando ele ocupa o primeiro lugar no seu interior, automaticamente o seu exterior refletirá aquilo que está de dentro. Exatamente, amigo. É sempre assim. Ó, a irmã Gesana falando verdade, concordando, a irmã Nádia glorificando a Deus, o Davi Soares, é pastor? Não. Não, é só para eu dar a honra perfeita. É um grande obreiro. Um grande obreiro, um homem de Deus. Diz assim, quem não estuda e conhece a palavra não vai confrontar. É exatamente isso. O conhecimento raso. É o bereano lá, né? Exatamente, você não vai nem questionar e nem confrontar, ele falando aqui no Instagram. E é verdade, gente, se não há confrontamento, é muitas vezes por falta de conhecimento, não se conhece a palavra, e isso aí a gente vai ficar 50 lives aqui direto. Mas a gente vai falar de novo, pastor, e as pessoas não querem, elas não querem conhecimento porque acreditam que Sim. por elas não terem conhecimento, elas não serão julgadas por aquilo. Só que elas Sim. esquecem que as coisas estão sendo faladas, que vem a palavra é proferida para ela. Claro. E ela agora não quer, ela quer fingir que não está ouvindo porque ela acredita que assim ela vai ser dada como inocente. Exato, se eu não sei, então não serei cobrado. E isso é uma ilusão tremenda, porque não é assim que funciona. O fato de você não saber revela também a sua incapacidade de buscar o conhecimento, a sua negligência em buscar o conhecimento. Você tem responsabilidade porque você não desejou buscar. A Bíblia diz que no dia do juízo se levantará a rainha de Sabá para condenar essa geração. Por quê? Porque ela ouviu falar de Salomão e ela andou quase 3.000 quilômetros, segundo o historiador, para ouvir Salomão e saber se aquilo que ela tinha ouvido falar correspondia à verdade ou não. Então Jesus falou que ela se levantará para condenar uma geração que sabe aonde encontrar conhecimento e verdade e não vai buscar. Você tem acesso à palavra, conhecimento, à Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus, você não pode culpar os outros pela sua falta de conhecimento. A sua negligência também te tornará responsável. A Bíblia diz que o negligente na sua obra, ele é irmão do desperdiçador. Então você está desperdiçando a oportunidade de mudar de vida porque é negligente em buscar o conhecimento da verdade. E eu não vou ficar com medo de dizer não. A gente sabe, entra justamente o que o senhor está falando. Eu tenho uma dúvida. Se eu tenho uma dúvida, eu preciso saber se eu estou certo ou se estou errado. Sim. E eu não querer saber, eu estou correndo um sério risco. Eu vou usar um exemplo meu. Não vou contar de novo o que foi, mas aconteceu uma situação onde eu
falei, poxa, eu poderia me favorecer disso aqui. Oh, não foi eu que fiz, já estava aí, eu podia me favorecer. Aí eu fui querer falar assim, rapaz, o que Deus será que acha disso, hein? Aí complicou, amigo. Na mesma hora veio na minha mente, eu tenho certeza que aí é onde o Miguel fica falando assim, pai, eu queria ouvir Deus falar. Automaticamente eu entendi que foi Deus falando, falou assim, rapaz, não me pergunta que você já sabe não. Exato. Você já sabe a resposta, cara. Claro. Eu tinha um amigo, Paulo, que ele falava assim, toda vez que eu trazia a igreja, ele falava, eu falei, cara, tu não voltou para Jesus? Ele falava assim, eu estou esperando Deus fazer alguma coisa comigo diferente para eu voltar para Jesus. E aquilo ia me irritando, e eu tentando não ser duro. Mas chegou uma hora que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Um dia ele falou, estou esperando Deus fazer uma coisa. Eu falei, toma vergonha na sua cara, rapaz. O que Jesus tinha que fazer por você, ele já fez lá na cruz. Para de palhaçada em achar que você é especial e melhor do que todo mundo e precisa que Deus faça alguma coisa especial por você, para você entregar a vida para Ele. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez, está feito. A responsabilidade agora é sua. Nós, às vezes, queremos dar um diploma de burro para Deus, dizer para Deus que Ele tem que fazer algo que Ele não precisa fazer, ou que Ele tem que falar algo que Ele não precisa mais falar, porque a gente sabe, entende? E é isso que você falou, se a gente tiver um pouquinho só de maturidade e permitir que a realidade seja tão confrontativa como ela deve ser, nós vamos automaticamente perceber onde estão as nossas falhas e os nossos erros. Você estava falando aqui, Paulo, e eu lembrando de Jesus, ele falando o seguinte, a boca fala do que está cheio o coração. Opa, para aí. Então, se a realidade deveria ser assim, se tudo que eu falo reflete o meu coração, aquilo que eu sinto, então aquilo que eu falo corresponde ao meu caráter, à minha integridade, ao meu real pensamento. Quando isso não acontece, então eu estou conflitando com aquilo que eu sinto e penso e aquilo que eu falo. Isso é fazer com que as pessoas acreditem em uma verdade, entre aspas, que não é realmente verdade. Isso é mentira, isso é fantasia, isso é aparência. Salvo, vamos voltar lá na aparência e essência, né? Existem momentos, lógico, que você vai ser como aquela mulher, não precisa contar os seus problemas para todo mundo. Então, como é que está o menino? Vai tudo bem. O problema dela não era com as outras pessoas. Isso não é ser falso, isso é simplesmente não ter que dar satisfação a pessoas que não precisam de satisfação acerca de alguns detalhes da sua vida. Mas você não pode viver falando uma coisa que não corresponde à realidade do que você é. Isso é falsidade. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o seu rosto. Então você tem que corresponder no exterior aquilo que você é no interior, Paulo. O interessante é que o Hesser fala aqui o seguinte, que reputação, ele vai fazer uma igualdade aqui. Reputação é aquilo que você recebe, aquilo que você tem quando você entra numa nova comunidade. Sim. Caráter e integridade é aquilo que você tem quando você sai dessa comunidade. Olha só. Então, eu entro numa comunidade, eu sou visto, as pessoas me enxergam por uma reputação. Sim. E convivo ali por uma reputação. Agora, o tempo que eu permaneço ali, e quando eu sair do meio daquela comunidade, o que eu vou levar, aquilo é que é, que é realmente o que é. Conforme eu entrei, as pessoas acreditando que eu era uma pessoa íntegra, verdadeira, com a boa palavra, uma pessoa de confiança. Depois de conviver aquele tempo todo, que as pessoas agora me conheceram mesmo, quando eu saio agora, eu continuo desse jeito? Isso é integridade ou simplesmente reputação aparente? Eu li uma frase hoje, Paulo, dizendo o seguinte: integridade é aquilo que você é quando ninguém está te observando. É o que o Moody falou, né? Está lá dentro. Entendeu? E eu fiquei pensando nessa nossa live de hoje e tentando chegar a essa conclusão de uma forma mais simples possível. Esse quando ninguém está vendo, abre aspas, né? Falando de pessoas, né? E chegando à conclusão que não adianta tentar enganar e mentir, vivendo de uma reputação que não corresponde à realidade, porque uma hora ou outra você vai falhar miseravelmente nesse intento.
você vai acabar falhando. As questões vão ser tão conflitantes em algum determinado momento que você não vai conseguir viver com essa dupla personalidade. Não vai aguentar. Quer ver para exemplificar isso aí? Aquela passagem de Gideão, Gideão pega aquele 10 mil homens e leva lá no Ribeiro para fazer uma prova. Aquilo a gente pode trazer para a nossa live daqui. Porque o senhor falou assim, olha só, Gideão, é o seguinte, tem muita gente ali, mas vai ter gente ali que quando for a pressão vier, ele vai fugir, vai te deixar na mão, cara. Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver logo isso. Diz pra ir pra galera que quem tiver medo aí, não tiver a fim de ir, que ele pode sair fora daí logo. Cara, você falou isso, eu fiquei imaginando quantos homens fortes voltaram para casa. Pô. Pois é, então, e isso com a integridade realmente é o que acontece. Quem realmente nós somos na hora que nós somos pressionados, somos apertados, onde a situação nos confronta, é que realmente aquele verdadeiro eu vai surgir. Exatamente. E quem é esse verdadeiro eu? É esse que Moody falou, que é o meu caráter lá dentro, é a minha integridade? Ou quando eu vou ser apertado agora, ou quando a oportunidade vem, quando um favorecimento surge. Ninguém está vendo, né, pastor? Poxa, ninguém está vendo isso aqui, deixa quieto. Então é uma ilusão pensar assim. É o que o senhor está falando. Quando isso está lá dentro de mim, eu já sei. Eu vou dar vou sugerir uma leitura para vocês. Cristianismo puro e simples. De C.S. Lewis. Aquilo me impactou tremendamente, porque justamente ele fala de uma forma muito clara. Você tem que ser crente perto ou longe. Isso tem que estar dentro de você. O que nos assusta é o tempo que ele escreveu isso, Paulo. Porque a gente chegou até a comentar. Segunda Guerra Mundial. A gente chegou a comentar isso. Ele escreve isso há décadas atrás. Lá na Segunda Guerra Mundial. Se ele tivesse vivendo a realidade que a gente vive hoje, talvez o livro dele não seria publicado. Nós chegamos a comentar isso, né? Nós comentamos. As publicadoras talvez barrassem, censurassem e falassem, cara, é pesado demais isso aí, hein? Não dá para vender isso aqui, não. Não dá para vender isso aí, não. Não é o que o povo quer ouvir, não. Exato. E isso é terrível se a gente comparar com a realidade que nós precisamos viver, com a realidade que as pessoas querem viver, a gente vai ver o quão longe a gente acaba se tornando dos princípios que podem nos levar para a salvação, para o céu, como a irmã Naí falou aqui, e eu já vou ler. A irmã Gesana falou aqui no Instagram, lembrei daquele filme, O que faria Jesus em meu lugar? Será que estamos agradando a Deus em nossas atitudes? É exatamente isso. Essa pergunta, ela é destruidora de muitos dos nossos propósitos de vida. O que Jesus faria? E eu vou aconselhar ela a ler o livro, que é mais intenso ainda. É mais intenso ainda. Porque o filme é bem resumido. O livro é bem mais intenso. Leia o nós livro, lemos se o livro. quiser, a gente te ajuda nessa possibilidade de leitura desse livro. Nos seus passos, o que faria Jesus? Exatamente. A irmã Naí fala assim, Paulo, para a gente correr aqui no Face e continuar fechando esse um pouco, ou avançando um pouco mais nesse nosso tópico. Ela diz, só Jesus na vida desse povo que não tem maturidade. Os líderes não pregam mais a salvação porque a salvação exige renúncia. É isso. Pregar salvação parece ser a coisa mais fácil da vida cristã. Vamos pregar que Jesus salva. Só que a salvação traz consigo a necessidade da renúncia. O escritor aos Hebreus fala assim, de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Então ele está dizendo, daqueles que recebem a salvação, existe uma expectativa de coisas novas, de mudanças, de coisas diferentes, ok? E é realmente isso, a renúncia faz parte da salvação. Ela fala, o povo não quer renunciar ao pecado, acha tudo normal, caminhando para o inferno, muitos perdendo tempo, tentando esconder atrás da Bíblia. Nós temos que andar reto nos caminhos do Senhor. Eu vou até dizer, tentando distorcer a Bíblia, né? Porque se usarem a Bíblia, eles vão acabar entendendo a realidade e a necessidade de uma mudança. Trabalhar isolado, né, pastor? Exatamente. Não que você não pode, quando a gente fala trabalhar o versículo isolado, entenda o seguinte, um pastor, qualquer um pode subir no púlpito e usar um texto para pregar. Agora ele não pode que toda a pregação dele venha ferir
alguma coisa dentro da Bíblia. Não pode, jamais. Se ele fizer isso, ele vai destruir o princípio básico da pregação da palavra, que é usar a palavra para ensinar as pessoas o caminho do Senhor. Porque é o que mais acontece, né, pastor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou e ama. Deus é amor, né? Sim. É o que a palavra de ordem hoje. Deus é amor. Então, Sim. se Deus é amor, Deus aceita. Aí usam, né? Eles usam até a nossa fala, o ágape. Porque Sim. Deus é amor no sentido ágape, né? De toda a essência do verdadeiro amor. Então, aí eles usam. Se Deus é esse amor mesmo, se eu sou um pai, ser humano, e aceito um filho no erro, não vou dizer qual erro para que isso não crie polêmica, então o Deus Pai, que tem um amor maior do que eu, aceita também. Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu tinha um tio, ele já faleceu, e certa vez ele falou assim, uma das qualidades dele era ser muito bom, uma pessoa de um coração muito, muito bom. E ele falava assim, mas eu sou tão bom, meu filho, a gente conversando, né, ele numa manguaça danada, a gente conversando sobre o evangelho, que era desviado. Aí ele falou assim, mas eu sou uma pessoa boa, não sou? Tio, eu sou uma pessoa boa. Então, Deus me ama, não ama? Ama. Então ele não vai deixar eu ir embora pro inferno. Eu falei assim, culpa e responsabilidade é divina. Aí eu falei para ele assim, mas é isso que Deus está fazendo. O senhor está vivo ainda. Sim. É isso, exatamente isso que Deus está fazendo agora. Né? Aí ele saiu de perto de mim e eu comecei a assoviar aquele louvor, fala Senhor querido, né? Fala-me hoje sim. E daqui a pouco eu estou vendo ele agachado lá no canto e está chorando pra caramba. Então, porque é justamente isso, as pessoas querem ouvir que Deus é amor, mas esquecem de ouvir que Deus é justiça e fogo emplacador. Exatamente, Paulo. Nós temos ainda uns 15 a 20 minutos aqui para a gente concluir a nossa live de hoje. Já avisar o pessoal, né? Toda terça, 8 horas, toda sexta, 8 horas, nós temos live bíblica falando da palavra, e você é sempre convidado a participar conosco, simultâneo, Facebook, Instagram, Facebook do Ministério da Igreja e de Pregai 1, facebook.com/de Pregai 1, estamos aqui no canal @pr.anderson_almeida no Instagram. Siga sempre, tem conteúdo para abençoar vocês, tá? A pastora falou assim, olha, Deus não tem culpado por inocente, inocente por culpado. Realmente não tem. Ela completa mais abaixo falando, Deus amou o mundo de tal maneira que preferiu dar seu filho para morrer do que aceitar o homem do jeito que estava. Esse é o entendimento aí. Falar com gente inteligente é outra coisa. É porque a verdade, você quando estava citando aí, eu fiquei aqui pensando, para que todo aquele que nele crê, a palavra crê, a gente fala isso aqui dezenas de vezes, né? A palavra crer não é só acreditar. Exatamente. Crer no original é pisteu, é servir e seguir. Então a Bíblia está dizendo assim, crer inclui a necessidade de seguir a Cristo, e seguir a Cristo é andar nos seus passos, nos seus caminhos, e servir a Ele, submeter a sua vida debaixo do senhorio de Cristo. Então isso é crer no sentido bíblico necessário para que você encontre a salvação através de Jesus. É você ter capacidade para seguir a Ele e servir a Ele. É isso que acontece com os discípulos. Quer vir após mim? Vem. Então larga tudo e vem me seguir. Muitas vezes o largar é muitas vezes muito necessário de questões da vida e não tão somente uma questão empregatícia como aconteceu com alguns. É a necessidade de deixar aquilo que te impede de seguir, só para ficar claro para todo mundo. Mas a necessidade de seguir e servir está incluso no processo de crer. Exatamente. Não dá para dizer assim, eu creio e não quero obedecer. Porque Deus não está interessado no que eu falo, Deus está interessado no que eu faço. Sim. Por isso que o senhor falou, quase uma hora e pouco atrás, o senhor falou, o que Deus procura é o quê? É o fruto. Exato, Paulo, é isso aí. Então, se é fruto, é da minha produção. Sim. Não é do que eu aparento ser, ou do que eu falo, é daquilo que eu produzo. Exatamente. A irmã Nair falou aqui ainda assim, olha, muitos crentes sem maturidade
os pastores estão passando muito a mão na cabeça desse povo, tem que ter uma palavra mais dura, verdadeira, reta, a palavra verdadeira, não precisa nem ser dura. Não, é só a verdade. As pessoas acham, basta. então, as pessoas acham que a palavra que é ministrada quando é uma palavra que machuca é a palavra dura. Não, ela só machuca quem precisa de conserto. Sim. Então, eu tenho que conseguir entender, eu falo muito isso lá em casa. Eu preciso entender que se aquela palavra está me machucando, é porque eu estou precisando apanhar. Tem alguma coisa errada, né, pô? Eu estou precisando me endireitar, então eu estou tendo a oportunidade, isso é uma oportunidade que Deus me dá, de fazer o quê? As correções necessárias para me manter no caminho, porque a preocupação de Deus é só essa comigo e com você. Sim. É que nós alcancemos o céu. E se for necessário ele privar você de alguma coisa, se for necessário ele usar de palavras, como foi falado aqui, palavras duras, porque na verdade seriam palavras verdadeiras, ele vai usar, porque ele quer chegar no céu, e ele conhece o seu coração e que quer chegar também no céu, ele vai fazer tudo para que isso realmente aconteça, mesmo que isso tenha aparência de mal para você. Eu tenho um tempo que essa palavra está vindo muito na minha mente. E eu falei um dia desse na verdade estou sempre falando, mas a gente precisa viver isso. A palavra fala assim: tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, o que está acontecendo comigo hoje, o que está me machucando hoje, eu preciso entender isso. Tudo coopera para o meu bem. Então, está doendo, está me machucando, porque é para o meu bem. Para gerar crescimento, mudança, transformação em nossa vida. A irmã Marta fala assim, olha, eu gosto muito de pregações dentro da Bíblia. Não gosto de pregadores que ficam contando histórias. Às vezes a gente tem uma fuga da realidade. Por não ter capacidade, conhecimento ou não ter condições, porque alguma coisa está errada em nossa vida, não podermos falar a verdade, muitas vezes a história é a fuga, é a forma de não ter que encarar realidades que nós não podemos falar, porque não dá para falar aquilo que vai ofender a si mesmo, que vai bater em si mesmo, que vai provocar cobranças sobre si mesmo. Então, às vezes, a historinha é só para poder engambelar. E o problema é que tem muita gente que gosta mais da história do que da palavra. Vamos ser honestos aqui, sem querer passar mão na cabeça, a verdade é essa, né? Tem muita gente, só existe contadores de história porque tem gente que gosta de ouvir história, da mesma forma que só existe fofoqueiro porque tem gente para ouvir. Se não tivesse quem ouvisse, não houvessem ouvidos dispostos a escutar, não haveriam fofoqueiros. Só existe porque um precisa do outro. Só existe contadores de história porque isso gerou oportunidades e aceitação de uma forma incrível. As pessoas resolveram aceitar que isso é legal, é show, é bom. Então as pessoas entram por esse caminho porque as pessoas aplaudem isso. O que as pessoas, infelizmente, aí que é de novo, a gente vai apertar essa tecla de novo. É aí que é o maior problema nosso, meu e seu. Porque ele não tem integridade e age daquele jeito. Eu, por estar gostando daquela forma de ser, é porque eu também sou semelhante a ele. Sim. Porque nós procuramos pessoas que são parecidas conosco. Olha só isso. Se eu identifico aquela pessoa, ela não tem integridade, que ela tem só uma palavra de aparência, uma vida de aparência, e eu estou gostando daquilo, é porque eu já estou sendo igual a ele. Exatamente. É aí que está o risco todo. Sim, isso me agradou e eu gostei, me identifiquei. Tá bom assim, desse jeito. Eu gosto disso, eu gosto de piada em cima do púlpito, eu gosto de conversa, gosto de show, então... Engraçado que isso é antigo, né, Paulo? A igreja de Corinto vivia todo esse emaranhado de eu vou chamar de escolhas. A Bíblia diz que uns diziam eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, outro de Cristo.
Historicamente, Paulo era mestre, aquele cara que ensinava muito. Apolo era mais evangelista, aquele cara mais explosivo. Pedro era o cara que tentava, de alguma forma, adaptar um pouco do judaísmo histórico com o cristianismo novo, entende? Então você tinha as pessoas que iam buscar aquilo que lhes agradava mais. E isso continua acontecendo hoje. As pessoas vão em busca daquilo que lhes agrada. E é esse o grande perigo quando a gente tem a liberdade de buscar aquilo que nos agrada, a gente vai sempre fugir daquilo que nos confronta. E automaticamente nós nunca vamos gerar nenhum tipo de mudança transformadora nas nossas próprias vidas e vamos estar fadados a continuar aprisionados às mesmas falhas e aos mesmos erros. Exatamente. Esse é um grande problema, não é? Deixa eu só completar aqui, mandando um abraço aqui no Insta para a irmã Sandra Bacana, meu amigo Adilson Bacana, Deus abençoe. Para a irmã Rúbia, disse que a carinha de choro foi errada. Amém, querida, tudo bem. Um abraço aqui para o André Taylor, lá da barbearia André Taylor. Deus abençoe você, querido, um abração. Deus abençoe. Deixa eu vir aqui para o Face agora, aqui, olha, é a irmã Carla falando, se pudéssemos ver nosso caráter refletido no espelho, ficaríamos felizes com o que veríamos ou ficaríamos tristes? É para pensarmos sempre nisso, exatamente. Não é? A questão é, quando você se arruma, se veste, se maqueia, você consegue ir ao espelho e você fica satisfeito. Sem maquiagem, sem roupa, você tem satisfação com o que vê? Pense nisso. Às vezes a gente não teria tanta alegria no que vê se não tivesse alguma coisa para melhorar a aparência. Quando a gente tem uma preocupação só com reputação e não com caráter, a gente está sempre tentando esconder alguma coisa. E nós não precisamos e podemos viver tentando esconder. A gente tem que refletir aquilo que a gente é. E para isso, o que a gente é tem que ser agradável e vamos dizer assim, tem que ser a prova de qualquer tipo de acusação. Então nós vamos fechar com chave de ouro. Depois, o senhor pode ler a da Marta aí, se o senhor quiser. A tia Marta fala assim, olha, eu tive experiência tão triste num culto com uma pessoa que se dizia pastor, marcou até a data que eu ia morrer. Ele não morreu não, mas tudo que ele falou para mim aconteceu com ele. Pode ser que ele vai morrer ainda, né? Eu vou deixar o comentário para os irmãos aí. Pode ser. Tô para fechar com chave de ouro. Vamos em cima do que a Carla falou, vou usar a frase de William Hesse, que ele escreveu, olha só, em 1917 esse cara escreveu o seguinte: reputação é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura. O caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus. Uau, fechou. Exato. As pessoas vão dizer aquilo que elas conheceram, não é? E o céu vai dizer aquilo que você realmente é. Que a Carla falou que é a gente olhar no espelho, né? Será que a gente vai gostar? Aí ele foi mais longe ainda. A gente olhar pelos olhos de Deus. Será que Deus vai gostar? Os anjos estão lá agora falando a meu respeito diante de Deus. Será que o que ele está falando lá para Deus... Gente, o que Deus está pensando? Será que Deus pode me defender como defendeu Jó? Olha, aí... Ou será que não dá para defender? Essa é a grande pergunta. Deus pode me defender das acusações como defendeu Jó, ou Deus não pode me defender? O interessante nessa passagem que eu fiquei impressionado, apesar da gente ler várias vezes, tem hora que tem um momento certo para determinadas palavras falar o seu coração. A gente lê tanto, e os amigos dele falam amigos, e eu vou deixar bem claro aqui, eram amigos mesmo. Porque a palavra diz que todo mundo se afastou de Jó. Esses caras não, eles eram amigos mesmo. É verdade. Só que eles chegaram lá só para afrontar Jó. Só para isso. E o Jó se defendendo o tempo todo. Por fim, e Deus está quietinho. Por fim chega um camarada que é o mais novo e ele ainda... Aí ele se... né? Eu deixei vocês falarem, porque vocês são mais sábios do que eu, são mais... Mas olha só, até agora vocês não falaram nada. Porque esse cara aí realmente tem muita coisa errada. Aí Deus agora falou, opa, agora chega. Agora vocês falaram besteira demais. Quem é este louco que está falando? Então, é o que o pastor falou. Será que Deus vai levantar do trono e vai vir defender a minha, a sua integridade? Isso depende de quem nós somos. O que Deus vê é diferente do que os homens enxergam. Então nós precisamos começar
a nos preocuparmos muito mais com isso do que com essa reputação mentirosa. Se a sua reputação corresponde ao seu caráter, show. Se não corresponde, dê um jeito, mesmo que isso cause a dor de ter que tirar a armadura como Naamã, mas não aceite mais viver uma vida que não corresponda àquilo que verdadeiramente você é. Pare de esconder e comece a ter orgulho e alegria de demonstrar a realidade da transformação que aconteceu na sua vida, ok? Gente, nós vamos fechar por aqui hoje, não é, Paulão? Estamos desde as 8 horas no ar, tanto no Insta como no Facebook, e as nossas lives serão sempre assim, toda terça-feira e toda sexta-feira, além dos cultos quinta e domingo, tá? Um abração, Deus abençoe, fiquem na paz. O Insta já até saiu aí e os irmãos do Face ainda estão conosco. Um abraço para vocês, até terça-feira vamos estar aqui também no Face, falando sobre tempo, junto com o Instagram. Isso. E na sexta-feira também estaremos continuando falando de integridade. Domingo tem culto, 19 horas. Você é convidado para estar conosco no culto online. Se não tiver culto na sua igreja, se tiver, depois você vê lá no canal e Deus tem uma palavra para abençoar a sua vida, tá bom? Grande abraço, vamos finalizar com a frase de Moody: cuide do seu caráter, da sua integridade, para que a sua reputação consiga andar sozinha. Que coisa espetacular. Deus abençoe vocês, abraço. gente. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Um abraço.